Mais uma vez estamos aqui na sexta-feira para trazer bom conteúdo para você. E vocês nem sabem, nós temos 3 entrevistados ótimos e o primeiro, o primeiro, mas eu vou fazer um suspense aqui porque eu quero falar para vocês desse patrocinador, exato. Gente, desodorante, quem não gosta de ter um bom cheiro? Aliás, quem precisa não ter mau cheiro, né? Aqui, ó. Eu estou aqui com a Aeroflex, é uma empresa que tem desodorante com hidratante. Olha que espetáculo. Não é só porque é o sovaco, não é só porque é o CC que a gente não tem que hidratar. Pense, eu nunca pensei nisso, interessante, né? E esse aqui que eu tô segurando para vocês é 0% de alumínio. Olha que espetáculo. Aí a gente passou aqui, e olha como fica. Então, seco na hora. Um espetáculo, adorei isso. Para profissional de saúde, como a doutora Cláudia, desculpa, eu não devia falar mais, é perfeito. O produtor estava mostrando aqui para gente, e ela falou, nossa, isso eu quero para as mãos. Aí eu falei, vou passar nas mãos para ver, porque daí seca e hidrata. Então, fica a dica. Hidratante, Mund. Eu estou aqui com hidratante de proteção 72 horas. Imagina, você passa hoje, quando vai precisar passar de novo espetáculo, né? Então, bora lá. Vamos para a propaganda. Aí lá vocês vão ter mais informação. Qualquer coisa, me pergunte aqui que a gente fala. Beijo. Excelente dia com conteúdo. Fica aí. A Aeroflex é referência nacional em produção de aerossóis. Desde 2006, conta com um dos maiores parques fabris do segmento, instalado na capital ecológica do Brasil, Curitiba, no Paraná, criando produtos eficientes, funcionais, que facilitam o dia a dia das pessoas. Um trabalho que é fruto de um rigoroso controle de qualidade, atestado nos principais certificados nacionais e internacionais. É através da criação e modernização de sucessivas plantas industriais que a cada ano aumentamos a nossa capacidade produtiva, devido à alta demanda que o mercado de aerossol vem proporcionando. Essa é a paixão que nos move. Traz satisfação aos nossos clientes, rentabilidade aos nossos parceiros e sustentabilidade a toda a cadeia da qual estamos inseridos. A Aeroflex, compromisso do melhor aerossol do Brasil. Olá! Estamos aqui de volta e eu vou apresentar para vocês a minha amiga. É aquilo que eu vivo dizendo para vocês. Fazer o seu próprio podcast é um espetáculo. Porque você manda, né? Você convida quem você quiser e você fala o que você quiser. É um espetáculo. Nossa, gente, é vida. Mas vamos lá. Eu estou aqui com a minha amiga a doutora Cláudia Gobor. Ela é cirurgia dentista, formada pela PUC em 91. Ela é especialista em halitose. Olha que legal. Até eu conhecer ela, não sabia que existia um dentista só que trabalhasse com essa área de halitose. Ela também, aqui, foi presidente da a Associação Brasileira de Halitose, de 2017 a 2019, 2019 a 2021. Também foi presidente da ABO, Paraná, na gestão 18 e 21. Ela tem aperfeiçoamento em dentística, estética, prótese dentária e odontopediatria. Atua tratando as alterações de hálito desde 2005. Olha, tem bagagem, hein? A doutora Cláudia Gobor tem um consultório particular na Rua da Paz, aqui no centro de Curitiba. E eu tenho o prazer, bom dia, doutora. Bom dia, Vê. De tê-la como minha amiga, como minha colega, como tudo. Vamos falar sobre hálito. O pessoal quer saber o que é ser especialista em halitose. Me diz. Então, é um tema bem polêmico, né? Porque as pessoas não falam sobre o assunto, né? Quando você percebe alguém com halitose, é um tabu chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você tem mau hálito. Parece uma coisa ofensiva, né? E a halitose é um cheiro alterado, né? É sinal de que alguma coisa no teu organismo não está funcionando bem, né? Seja ele sistêmico, orgânico, como a gente fala, ou seja ele bucal. Então, a gente tem que ver as causas da alteração desse hálito,
né? Para que a gente possa tratar corretamente. E isso é muito interessante porque já entrando um pouquinho mais no assunto, as pessoas acham assim, não, fulano tem mau hálito porque ele tem problema de estômago. Uhum. E assim, já de começo eu falo, não existem causas estomacais diretamente envolvidas com alteração de hálito. Então, é bem interessante, porque eu falo assim, não, tem problema do estômago. Não, a gente não encontra, assim, nos pacientes que nos procuram, e também nas pesquisas que a associação faz, a gente não encontra, assim, causas estomacais diretamente envolvidas. E de onde que saiu, será, esse mito? Pois é, porque às vezes a pessoa tem um problema estomacal e o que que acontece? Ela vai no médico, né, faz a endoscopia, todos os exames e tal, acaba fazendo uso de alguns medicamentos que, por exemplo, diminuem a quantidade de bactérias sistêmicas, orgânicas como um todo. Uhum. E isso às vezes acaba melhorando o hálito. Certo? Mas assim, é por causa da medicação que foi feita, que ela diminui bactérias sistêmicas e diminui bactérias bucais também. Então, muitas vezes, essa medicação que é colocada, que é feita, ela acaba, entre aspas, ajudando a diminuir o hálito, ou por um período a pessoa ficar sem hálito, mas a causa Camufla, né? principal, exatamente, a causa principal, depois de um certo tempo, ela pode voltar. Então, a causa principal tem que ser muito bem investigada para ser muito bem tratada também, né? Agora, doutora, pergunta que não quer calar. Vamos lá. Da onde que você tirou essa profissão? Por Que- que você escolheu isso? Qual foi o dia que te deu o gatilho? Então, em 2003, eu participei de um congresso em Florianópolis e a gente tem a doutora Olinda Tarzia, foi a precursora de estudos sobre a litose, né, no Brasil. Aí eu fiz um curso com ela de, acho que era 2, 3 horas o curso durante o congresso, e me interessei pelo tema. Na época eu estava fazendo as outras atualizações, né, de odontopediatria e dentística e estética, e eu falei assim, nossa, eu falei assim, que interessante, o dentista pode tratar hálito, aquilo me despertou. Aí fui acompanhando a doutora Olinda, quando foi em 2005, em 2003 ainda eu fiz um curso de final de semana com ela, Uhum. né, a gente adquiriu o aparelho, tem uma chamada Alimiter, que é um aparelho que mede o hálito no consultório, e daí em 2005 ela falou assim, olha, eu vou fazer uma turma de especialização lá em Campinas. Eu falei, nossa, que interessante, eu falei assim, vou me tornar especialista nesse quesito. Aí fomos lá, a nossa turma foi em 27 especialistas, né, 27 profissionais cirurgiões dentistas, e daí fiz a especialização, entrei para a Associação Brasileira de Halitose, e desde então, assim, é minha paixão. Eu digo assim, Ver, que hoje 80% dos meus pacientes no consultório são pacientes de alteração de hálito. Né? Então, 20% ainda são pacientes clínicos, que são meus pacientes antigos ainda, né? Criam um certo amor, né? Uhum. Sabe? Um vínculo que não acaba um nunca. vínculo que não acaba mais. Então, mas assim, 80% dos pacientes que nos procuram é em relação à alteração de hálito. E é uma paixão, assim, eu gosto bastante, assim, de procurar a causa correta e procurar, assim, o que sabe, é uma transformação de vida, assim, que eu dou para o paciente. E é muito emocionante, por quê? Porque no consultório a gente tem vários casos, assim, de alteração de comportamento, né? Então a pessoa, tenho casos, assim, de pessoas que vão do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Elas não têm vida social. Por vergonha, né? Sim, por vergonha. E assim, a alteração de comportamento não é só em relação ao profissional, né? Ele é em relação ao social também, A vida íntima com o em parceiro. relação ao parceiro. Então, eu já tive, assim, alguns casos bem específicos. Por exemplo, eu atendi uma moça que era noiva e a gente, graças a Deus, a gente regularizou a situação de hálito dela. Na última consulta, quando eu ia dar alta para ela, o noivo veio junto. Eu falei assim, estranhei, né? Porque ele não tinha, até então Não existia. não existia, né? Uhum. E o noivo veio junto. Aí, neste dia, ele falou assim, olha, doutora, eu falei assim, eu vim aqui para lhe agradecer. Eu falei, olha, por quê? Eu falei assim, porque finalmente eu senti o gosto do beijo da minha noiva.
Uau. porque ele só sentia gosto de chicletes, porque ela ficava com chicletes todo o tempo. Pra mascarar, né? Então, assim, são algumas situações assim, emocionantes que a gente, né? Uma outra paciente, por exemplo, ela era uma enfermeira do Hospital Cruz Vermelha, né, aqui em Curitiba, e ela, antes disso da pandemia, ela fazia plantão noturno, e ela entrava no quarto para tratar os pacientes só de máscara e mascando chicletes, porque ela achava que se ela entrasse no quarto, aquele cheiro da boca ia infestar o quarto todo e o paciente ia perceber. Que loucura. Então, graças a Deus, a gente conseguiu reequilibrar. E assim, a responsabilidade, a partir do momento que o paciente procura a gente, é muito grande. Por quê? Eu tive o caso de um casal que veio, e veio por insistência da esposa. Eu já vou conversar um pouquinho sobre fadiga olfatória. E a esposa falou assim, a gente fez a avaliação nele, ele tinha uma alteração de hálito. E a esposa olhou para ele e falou assim, viu, eu te falei? E olhou para mim e falou assim, doutora, você está salvando um casamento. Eu falei, nossa! Que responsabilidade. Né? Que responsabilidade. E que alegria também, né? Sim. Imagine. Então, alguns Você pacientes... ainda recebe, ainda tem esse clímax de poder, essa satisfação de ver assim, eu estou fazendo uma coisa importante. E sabe, Verônica, eu assim, de certa forma, eu tenho muita gratidão por essas pessoas que procuram a gente. Porque eu sei que é uma transformação de vida a partir do momento que você reequilibra o hálito e que a pessoa começa a levar uma vida normal. Então, assim, eu tenho pacientes que eu vejo nas redes sociais, né, que não tinha relacionamento e daí já namorou, já casou. Eu tenho umas 2 ou 3 que já estão grávidas, sabe? E que não tinham essa trava por causa do hálito. E eu me sinto, assim, tão grata de poder modificar a vida dessas pessoas com uma coisa, assim, não que seja tão simples, mas que tem solução e tem tratamento, que, nossa, é muito legal, assim, poder, digamos assim, sabe, poder modificar, né, poder, assim, trazer uma vida melhor para essas pessoas que nos procuram. Sim, virar o jogo, né? Nossa, eu fico assim, eu fico emocionada, assim, quando falo em alguns pacientes, sabe? Talvez tenha sido por isso que você escolheu a profissão, ou por ser uma coisa mais ímpar, que você não teria tanto concorrente no mercado? Também. E você sabe que é muito interessante, e eu, assim, desculpa os meus colegas cirurgiões dentistas, mas eu falo assim, o dentista, ele não se interessa muito pelo tema, né? Então, não sei se a gente tenta divulgar, a gente tenta trazer profissionais para que venham trabalhar com a gente na associação, se especializar, fazer os cursos. Entendi, para que tenha mais gente fazendo, porque realmente... Exatamente, porque não tem muitos profissionais capacitados. Você veja, na Associação Brasileira de Halitose, no Brasil todo, nós somos em 135 associados. É muito pouco, né? Para para ser indicado pela associação, você tem que fazer 2 cursos na área, para você aprender a tratar todos os quesitos, né? Todas as causas que podem aparecer. Dos 135, essa semana até eu olhei, nós somos em 71 indicados. Então, Brasil todo. Que loucura. É muito pouco, Verônica. É muito pouco. Mas que bom para você, né? Porque daí você tem... Não. Tem gente que deve vir de longe. Sim, sim. Eu tenho pacientes que vêm... esses dias eu atendi uma que vem de Boa Esperança do Iguaçu. É perto de Foz do Iguaçu. Olha que loucura. Né? Então, vem de Foz do Iguaçu, já veio de Maringá, Londrina, Cascavel. Vem do sul de Cajati, sul de São Paulo. Santa Catarina vem bastante, sabe? Então, Jaraguá do Sul, Brusque, Pomerode, Florianópolis. Veja, tem tanto dentista reclamando que não tem cliente. Olha aí uma oportunidade. Poderia fazer sabe, entrar para a associação e fazer os cursos. Puxa vida, como poderia ser feito isso? Legal, vamos fazer uma campanha, divulgar isso, né? Adorei. Pois é. Não, e falando em campanha, né? Agora, dia 22 de setembro, a gente entra em campanha. Então, a associação faz todo ano a campanha nacional de combate ao mau hálito, né?
E esse ano, o tema que foi escolhido foi um tema que até que foi trabalhado algum tempo atrás, SOS Mau Hálito, né? Então, no site da associação, a gente tem um serviço de ajuda anônima. E esse tema, ele foi escolhido porque teve um post de alguma youtuber, alguma coisa assim, em que as pessoas replicaram aquilo, e a gente teve, assim, por dia, mais de 1000 envios Uau! de SOS Mau Hálito. Que legal. Então, bombou muito, e a gente resolveu pegar esse tema agora e divulgar um pouco mais. Então, o que que acontece? Muitas vezes, como eu falei, é um mito falar para outra pessoa que ela tem alteração de hálito. Então, a pessoa pode entrar no site da associação. Foi o Afonso Padilha? Não sei. Não, foi uma youtuber, foi uma mulher. Foi mulher? Foi uma mulher. Porque eu vi já o Afonso Padilha falando de sobre hálito. molde. Isso. Acho que eu te mandei o link. Falou. E daí a pessoa entra no site da associação, e no site da associação tem lá, SOS Mau Hálito. Então você clica lá e a própria associação manda uma cartinha pré-programada, você pode até ver o modelo da cartinha. Você coloca o nome e o e-mail da pessoa que você percebeu o hálito, e nós enviamos uma cartinha anônima sem identificar a pessoa, né? Sem identificar você que entrou lá e colocou o nome e o e-mail do seu amigo, dizendo que um amigo entrou em contato, sentiu alteração de hálito. Então, isso é muito interessante, porque a pessoa acaba assim, que legal, né? Será que eu tenho mesmo? Ela acaba se tocando em relação a isso. Pelo menos pesquisando, Pelo indo menos atrás. pesquisando, já que a própria pessoa muitas vezes não percebe o hálito, né? Por causa da fadiga olfatória. Conta mais sobre isso. A fadiga olfatória, ela acontece, as células nasais, elas se acostumam aos cheiros. Então, é um processo adaptativo das células do nariz, né? Das células olfatórias. É a mesma coisa quando você chega num ambiente, acabaram de passar produto de limpeza no chão. Você percebeu aquele produto forte, né? Daqui a pouco você já acostumou. Ou então, quando está saindo de casa. Nossa, será que eu passei perfume? Daí você tem que... passei. Uhum. Você se acostumou ao cheiro daquele perfume, né? Então, é um processo adaptativo. E isso acontece muito com alteração de hálito, porque boca e nariz são muito próximos. Uhum. Então, a própria pessoa não percebe o hálito. É a mesma coisa que o cheiro de axila. Olha aí, a nossa patrocinadora. Então. Então, assim, a própria pessoa não percebe o hálito, né? Então, por isso que é legal você perguntar para alguém da sua confiança se está com alteração de hálito. As pessoas às vezes falam assim, mas eu tenho gosto ruim na boca, eu gosto amargo, e acha que é hálito. Muitas vezes não é, né? É um outro problema de alteração de função de papila lingual, que as papilas linguais sentem um gosto alterado, então isso também tem que ser analisado. Então, tudo isso a gente avalia no consultório, né? Tanto alteração de gosto, como boca seca, tudo isso é avaliado dentro do tratamento do hálito. Que legal. Né? E me fale aí, eu sei que são inúmeras, mas me fale as principais ou as top 5 causas do mau hálito. Vamos lá. 90% das causas são bucais, né? Então, a alteração de hálito, ela acaba sendo multidisciplinar, né? E ela pode ser multifatorial, e ela pode ser multidisciplinar no sentido de eu precisar avaliação de outros profissionais junto. Então, multifatorial. 90% das causas são bucais. Muitas vezes eu encontro causas otorrinolaringológicas envolvidas na alteração de hálito. Uau! Né? Então, o que a gente tem de causa otorrino? Rinite, sinusite, desvio de septo, as amígdalas, aquelas bolinhas na amígdala, tudo isso às vezes, quando a gente identifica no paciente no consultório, eu preciso da avaliação de um otorrino, né? E a gente tem alguns otorrinos parceiros em Curitiba que sabem exatamente o que a gente quer que avalie em relação à litose. Legal, isso. Eu gosto muito dessa parte médica, de um indica o outro. Da parceria, né? Porque você quer que o cliente resolva. Claro. Se você não tem aquela especialidade, você vai fazer passar um paninho quente ali em cima só para dizer que fez? Não. E nesse sentido eu sou muito assim, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, o que o cirurgião dentista anda fazendo por aí, né? Harmonização, botox. Doutor, a senhora não faz botox? Não.
Esse é com o outro, eu não faço esse tipo de tratamento, nem botox, nem lente, essas coisas, nada, meu negócio é mau hálito, então, Sim. né, mas às vezes acabam perguntando. Então, o tratamento ele pode ser multidisciplinar. Então, posso, indicar para um otorrino avaliar? Posso. Às vezes, na alteração de comportamento que eu te falei, a gente não tem assim, Verônica, a gente tem uma parte psicológica dentro do tratamento, mas não como uma psicólogo, claro. né? Então, às vezes, eu preciso. Se o paciente não está em tratamento psicológico, a gente indica também alguns profissionais que ele pode fazer. Eu tenho 2 amigas, uma faz online e presencial, a outra só faz online. Então, eu sempre indico também para que a gente tente tratar essa parte psicológica também, porque às vezes a alteração de comportamento no paciente é tão grave que a gente reequilibra o hálito e ele continua achando que tem alteração. Que loucura! É. Então, assim, aí eu entro com o psicólogo junto. Se o cara tá curado ou tá estabilizado, digamos, né? Uhum. E ele ainda continua evitando sair, continua sim. evitando tudo. Por mais que o Alimiter não meça, então no Alimiter a gente tem os padrões, né, de medição, então a gente mede no Alimiter no início do tratamento, vai medindo durante o tratamento no aparelho, e daí chega no final, olha, no Alimiter aqui tá estabilizado, você tá controlado, né? Não, doutora, mas eu tenho a boca seca ainda, um pouquinho, continua. Então, isso a gente daí entra com o psicólogo daí. Que E claro, loucura. daí o psicólogo ainda acaba resolvendo outras questões também, né? Sim, porque pessoais. não é nada pontual, né? Uma É, coisa que puxa a outra. É uma baixa exatamente. autoestima ou alguma outra coisa que faz a pessoa não Tudo. acreditar nela. Que Exatamente. não tenho mais hálito. Por quê? Porque eu não faço nada certo. Por que eu Aham. E daí você falando uma coisa muito, muito interessante ali, que você falou assim, tá curado. Não, alteração de hálito, infelizmente, essa notícia ruim que a gente dá para o paciente, ela não tem cura, Uhum. né? Se ela tivesse cura, chegava lá e falava assim, ó, toma esse remedinho aqui por 10 dias, pronto, curou. Uhum. Não, ela tem solução, ela tem tratamento, né? Sim. Então, assim, são hábitos que o paciente vai adquirir. Então, a gente fala que o tratamento da halitose do mau hálito, ele é muito dependente do paciente, mas são hábitos que ele vai adquirir, seja de higienização, seja de hidratação, produção de saliva, tudo que ele vai fazer durante o dia, ele vai reequilibrar o hálito dele. E vai ser para sempre, pro resto da vida. Pro resto da vida. A gente fala que é casamento, né? Mas tem solução e tem tratamento. É isso que a gente quer deixar claro. Sempre tem tratamento, só que são coisas que vai fazer, muitas vezes, pro resto da vida. Mas é legal que daí ele vá numa profissional como você, de, sei lá, mês em mês, de 2 meses ou 3 meses, para balizar, para ver se está correndo tudo certo. Isso. Quando, o tratamento, geralmente, ele demora, assim, a gente acompanha o paciente de 3 a 6 meses. Quando eu dou alta, aí fica a critério do paciente. Se o paciente está muito seguro, ele pode voltar ali cada 6 meses, cada 1 ano, para refazer a medição, conversar, né? Ver se tem alguma tecnologia nova. Isso. Pegar umas amostras grátis. Tipo assim. Né? Mas assim, tem pacientes, por exemplo, que não, doutora, a senhora me deu alta, mas eu quero voltar a cada 3 meses para fazer a medição, para não sei o quê, para eu continuar seguro. Tranquilo. Tem pacientes que nunca mais voltaram. Então, depende muito da alteração de comportamento inicial que ele teve, né? E de como que ele está se sentindo atualmente. Então, isso que depende muito, né? Que legal. Dá para escrever livro, doutora? Dá. Vamos conversar. De todas as... Nossa, assim, dá para a gente escrever e, assim, relatos dos pacientes, né, não identificando, né, acho que dá para fazer sim. Mas assim, das causas mais comuns, então, como você tinha perguntado, então 10% podem ser causas otorrino e 90% são causas bucais, né? As principais, vamos supor, você me falou as 5 principais: boca seca, né, então alteração salivar, entre elas, a descamação, a má higienização bucal como um todo, então não passa fio dental, não escova direito, eu vou ter sangramento gengival, né? E a formação daquela plaquinha em cima da língua.
chamada hoje em dia de biofilme lingual ou saburra lingual. Uhum. Então, isso aí são as principais causas. E por que desculpa te Vai lá. interromper, por que o médico diz que a gente tem que escovar a língua logo cedo de manhã antes de tomar água? Antes de tomar água? É. Não, né. Veja. Ai, complicado isso mesmo. Vamos lá. À É mito, noite então, é mito. não, tem uma certa lógica, mas veja só, a partir do momento que você higieniza corretamente antes de dormir, isso cai por água abaixo, Entendi. por ladeira abaixo, quer dizer, Uhum. por quê? À noite a gente tem uma diminuição na produção de saliva. Então, se eu tenho uma quantidade grande, por exemplo, de bactérias, de biofilme lingual em cima da língua e tal, que a produção de saliva à noite diminui, isso fica mais concentrado. Uhum. É como se fosse assim, quando você coloca sal grosso e água, né? A água vai secando, o sal vai ficando mais concentrado. A mesma coisa na boca. Uhum. À noite, as minhas funções corporais enquanto eu durmo, elas abaixam de nível, inclusive a produção salivar. Então, se eu não faço uma higienização correta antes de dormir, o que acontece? De manhã eu vou ter mais bactéria. De Uhum. manhã eu vou ter mais biofilme. Uhum. Então, aí tem lógica. Mas se eu estou em tratamento de hálito, se eu faço corretamente minha higienização de língua, se eu diminuo a quantidade de bactérias, se eu cuido da minha salivação, eu não preciso fazer isso que você falou de escovar a língua, tomar água e tal de manhã antes, entendeu? A minha lógica, só pelo bom senso, não que eu tenha estudado nada, era que, por exemplo, durante a noite a gente diminui todas as funções, Aham. mas sua, elimina as impurezas, e daí a língua faria esse papel também. Não, Não, se eu tenho muita bactéria, ela fica mais concentrada pela diminuição de saliva. que ótimo, que bom, ai, que libertador. Não vai assim, Verônica, né? Surgir bactéria do além da quem, não vai fazer isso de noite. Eu tive uma ideia agora, Cláudia, fantástica. Vamos lá. Se a gente pode escrever um livro sobre os casos e tal, vamos fazer um programa de stand-up comedy e vamos oferecer para o Padilha. Eu acho que ele vai topar. Imagine, a gente vai fazer o trabalho dele por ele, vai dar tudo mastigadinho, ele só vai ter que executar, né? A parte de pensação a gente faz, Bora lá. né? Imagine, o cara tá em Portugal, olha que loucura, lá não é o centro do estudo de dentista? Não sei, cara. Não Será? Não, mas dá pra conversar com ele. Gostei da ideia, vamos falar com o Padilha, ele não é daqui, não é vizinho nosso? Então... Não, dá pra fazer. Não, porque se teve uma youtuber que fez uma revolução lá na ABO, por que o Padilha não pode fazer também? Porque é um bem para a população, concorda? E assim, e muitas vezes ele nem vai nem saber que existe esse serviço. Entende? E é um tema que ele pode super trabalhar. Tranquilo, eu acho que não tem nem problema nenhum. Porque para ele deve ser difícil ele ficar pensando, nossa, já falei de mulher, já falei de criança, já falei do político, já falei, e agora falo do quê? Vamos falar de halitose. Vamos falar de mau hálito, claro. Claro, e mau hálito, né? E assim, e esses comediantes, tudo eles fazem, claro, já ouvi alguma coisa, né, na rede social, tudo, eles falam daí do termo pejorativo, né, que é o bafo, né. Uhum. Então, os termos pejorativos que a gente encontra, né, que é o... Mau hálito não é. Não, BTL, que é o... Boca... Bafo de tigre louco. Ai, que horror! É o bafo de onça, né, que falam. Então, assim, tem alguns termos pejorativos que ele pode até usar, que a gente até deixa. Não, né? mas vai ser importante, porque a gente vai se divertir, ele vai passar o conhecimento de uma maneira distorcida, torpe, né, de uma maneira humorística, mas todo mundo merece rir, né? Todo mundo precisa rir. E se você puder aprender rindo, melhor, não é? Bora lá. Sexta que vem? Não. Vamos ver a agenda do Padilha, como é que tá? Tranquilo. Vamos ver a agenda. Agora a assessora que se cose, né? Vamos lá. Mas então, assim, de todas as causas, então, e às vezes a multidisciplinaridade também, eu posso encaminhar para um dentista especialista só em gengiva. Né? Então eu costumo falar assim, não pode ter sangramento gengival na boca, né? Por quê?
Se eu tenho sangramento gengival, eu gosto muito de fazer a equiparação com a pele. Se eu me corto na pele, cortei, formou o coágulo, formou a casquinha, Uhum. né? E na boca, como é que funciona? Porque eu sangrei, ele vai formar o coágulo, mas não vai formar a casquinha. Então, aquilo aí é diluído, né? E na diluição, a própria saliva, né, dilui aquilo, e na diluição o subproduto pode ser compostos sulfurosos voláteis. Vamos lá, sulfuroso, cheirinho do enxofre, Uhum. né? E o cheirinho do enxofre é o que a gente mais comparativamente fala do cheiro da litose bucal é ovinho podre, né? Então, por exemplo, é uma especialidade dentro da odontologia que eu não faço no consultório, eu encaminho para o dentista periodontista também. Então, a gente identifica todas as causas e tenta reequilibrar dentro daquilo que a gente acha que é o mais importante ou que é o necessário para aquele paciente naquele momento. E é legal, porque ajuda o paciente com as informações básicas, com o especialista, e ainda dá dinheiro para o amiguinho, né? Sim, então. E daí é a velha história, né? Às vezes, trazendo essa multidisciplinaridade, né? O paciente chega assim, não, mas o dentista mandou eu usar enxaguante, mandou eu fazer escovação assim, assado. Tá bom, a gente orienta nesse sentido, sem problema nenhum, mas às vezes as pessoas perguntam, tem que usar enxaguante? Não necessariamente. Né? Então tem alguns enxaguantes, por exemplo, assim, que a gente tem aí que são descamativos, né? Então ajuda na descamação. Se E eu daí tenho, piora o hálito. se eu tenho descamação, isso circula mais na boca e vai parar mais na base de língua. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Não existe assim, não, para a halitose você tem que usar esse enxaguante. Ele muitas vezes acaba sendo mascarador, né? E às vezes pode piorar o hálito. É que nem os chicletes a bala. Uhum. Eles são mascaradores. É que você passa um pano numa sala que está suja. Você não varreu antes. Não resolve. Não resolve. Então, é mascarador só. Você tem que fazer tipo assim, limpar antes, ver as causas e tudo, e daí sim você pode fazer um chiclete, uma bala da forma correta para estimular a saliva. É diferente Sim. do que você usar só como mascarador. Então, tudo tem sua indicação, tudo tem, assim, tudo tem a sua forma correta de fazer, Uhum. né? Então, eu lembro de um meme, doutora. Uhum. Foi ótimo. A dentista, assim, séria, né? Respondendo aquelas perguntinhas, né, do Instagram, né? Da caixa. Tem que botar fio dental em todos os dentes? Aí ela olhou assim. Não, claro que não. Não. Só nos que você quiser manter dentro da boca. Ótimo. É por aí. Dá pra gente fazer um meme bom, né? Tipo assim, tem que higienizar a língua? Não, né? Tipo assim, se você quiser ter menos bactéria na boca, higieniza. E daí a pessoa fala assim, mas com o que eu vou higienizar? Depende muito. Tem paciente que às vezes só escovando Resolve. super higieniza, super resolve. Tem paciente que precisa do raspador. Tem paciente que precisa de uma escova mais personalizada. Tem paciente que vem no consultório, às vezes, doutora, eu passo a gaze enrolada no dedo, passo lá na língua e tá tudo certo. Então, é muito individualizado isso, né? E tá tudo certo. Porque tem gente que tem mais sujeira, menos sujeira. E... Contanto que você controle, tranquilo, entende? Então, não tem o porquê. Não, tem que ser com isso. É muito individual isso, é de paciente para paciente. Gostei dessa ideia da base para fazer com a minha cachorra. Ela tem um bafo horrível. Acho que com a base. Da gaze? Porque é difícil escovar o dentinho dela. Ela não deixa. Mas passar a base ajuda, né? A gaze. E você sabe, né, que às vezes casa de ferreiro espeta de pau, né? Eu não consigo escovar os dentes dos meus gatinhos. Imagina. Não tem como. É. Né? Não tem como. Mas assim, da cachorrinha, existe umas dedeiras infantis que você pode tentar também. Mas a gaze mas eu não sei se ela vai remover muito, assim, mas pode começar com a gaze e depois evoluir para dedeira, de repente. Eu tenho a dedeira, mas não acho ruim Não? usar. Acho ruim usar. Não entendo como é que usa direito. Prefiro a da escova daí. Mas, coitada, da gaze, então. a bichinha faz uma cara de sofrência que eu tenho uma dó.
Nós e os animais, gente. Nem fale. Mas, Organza, Doutora, uma consideração final. Foi muito divertido, tô adorando. já? 10 e Não, 15. mas eu tinha um monte de coisa pra falar. Tipo o quê? Vamos lá, vamos ver. Me convença, me convença. Então, mas assim, as informações básicas, né? A gente sempre tem muita coisa no Google, né? Então, não fiquem comprando produtos milagrosos, né? Às vezes fala lá, eu vou comprar uma cápsula para tomar, vou comprar uma. Existe um boom agora, Verônica, do raspador de cobre. Tem um raspador de cobre na internet e tal. Não estou falando mal. Para algumas pessoas resolve. Mas, cara, ele não vai ser milagroso. Só porque é de cobre. Só porque o importante é raspar. O importante é higienizar, né? Que loucura. E assim, para algumas pessoas, que nem eu falei, o raspador vai resolver. Para outras, não. Mas eu comprei o raspador de cobre. Já tive caso no consultório assim, comprei o raspador de cobre, comecei a usar, mas não adiantou nada. Óbvio. Claro, não é só isso. É individualizado, você continua com boca seca, você continua com descamação, então tudo isso tem que ser avaliado. E existe na internet muitas fórmulas mágicas. Então essa cápsula, não sei o que, essa cápsula assim, não funciona. Isso é golpe. Né? E as pessoas gastam dinheiro com isso e vê que não funciona. Não procurar o órgão oficial, que é a associação, os profissionais que estudaram, se especializaram. Exatamente. Então, por favor, não existe fórmula milagrosa na internet. Não existe, né? Em tudo, né? Sabe? A pessoa às vezes quer ir pelo caminho mais fácil de fazer. Não. Você olha lá, teve um amigo meu que tinha uma motinho, 100 e poucos reais. Golpe, perdeu dinheiro. Claro, né? Não dá para ser dessa forma. Então, assim, não existe fórmula milagrosa, não acreditem em fórmulas milagrosas que tem na internet, né? O que a gente recomenda? Procura um profissional capacitado e assim, não é que sirva de crítica, né? Para os profissionais, para os colegas, às vezes pode até soar isso, mas assim, muitos pacientes que chegam para tratar hálito, eles vêm e falam assim, mas eu fui no meu dentista, o dentista falou que não, que era só passar fio dental, higienizar a língua e usar enxaguante. O profissional, assim, que absurdo. Clínico geral e tal, muitas vezes nem sabe que a gente existe, né? Que o especialista existe, que existem cursos na área. Então, por favor, eu falei assim, mesmo que você vá ao seu dentista, se você percebe alteração de hálito, procura um profissional capacitado. Então, lá na Associação Brasileira de Halitose, né, tem o site, tem os profissionais indicados que se capacitaram para fazer o tratamento correto, o diagnóstico correto e o tratamento correto. Isso é muito importante, porque você vai procurar uma pessoa que estudou e que está estudando no dia a dia, porque querendo ou não, né, a gente estuda ainda muitas vezes, assim, recebe artigo e tudo. A gente tem um grupo científico da Associação Brasileira de Halitose que é colocada muita coisa lá. Às vezes a gente tem que correr atrás para vencer tudo que é colocado de novidade, de pesquisa, de dúvidas, mas tudo bem, vamos lá, né? E é importante, estudo contínuo é futuro, né? E assim, é presente já, né? A gente está dando exemplo aqui, né? A principal dica, assim, que eu dou para o paciente, cuide da sua hidratação, né? Uma coisa tão fácil, tão básica e tão barata. Então, o que a gente recomenda? 30 ml por quilo de peso de ingestão de líquido diário. Então, você calcula lá a sua ingestão de líquidos de acordo com o teu peso corporal. Por quê? Se eu tenho um organismo hidratado, a minha produção salivar vai ser legal. E se eu tenho uma produção salivar legal, o que acontece? A saliva é autolimpante. Consequentemente, se a saliva é autolimpante, se eu tiver alguma descamação, alguma bactéria, isso ajuda a limpar a cavidade bucal. Então, cuide da sua hidratação diária. No mínimo, 30 ml por quilo de peso. Se for mais que isso, está ótimo, né? Mas é 30 ml por quilo de peso de líquidos. Pode ser chá, pode ser suco, não precisa ser necessariamente água, né? Você pode variar um pouquinho, né? Então, hashtag fica a dica. Adorei.
Mais uma última coisa, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Ah, você tá animada agora? Vamos Não, lá. não é que eu tô animada, tem a outra pessoa já tá esperando lá fora. Ah, tá bom, tá bom. Vocês viram só como é que é, gente? A gente vem. Ah, não, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Então, Mas veja dê só. as suas redes, Aham. site, tudo. Então, assim, no site da Associação Brasileira de Halitose, a gente tem todas as informações. E daí eu vou aproveitar o gancho, ver. Como a gente vai entrar em campanha agora, 22 de setembro, os associados como um todo, no Brasil todo, né? Os 130 e tantos lá que eu comentei, a gente se propõe a divulgar mais o tema. Então, está sendo elaborada uma palestra, né, pela nossa comissão científica, onde nessa palestra a gente vai daí ter informações, tudo, e essas palestras podem ser dadas em escolas, em órgãos públicos, Legal. empresas, nos CIPATs, assim, e a gente aborda um pouco da higienização, né, mas aborda também a parte de assim, do hálito, o que a pessoa pode fazer preventivo, não, sabe? Então, dentro da campanha anual, a gente faz também essa divulgação e a gente fala assim, 22 de setembro a 25 de outubro, que é o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. Mas, na realidade, uma vez lançada a campanha, a gente fica até o final do ano. Uhum. Então, se tiver, assim, um CIPAT ou algum órgão que a gente possa ir dar a palestra, desculpa, até o final do ano, a gente super está à disposição a nível de Brasil todo. Legal. Então, isso é muito interessante. Então, mais informações na associação, no site da associação. E o meu site é Bom Hálito Curitiba. Então, a gente tem o Instagram, Bom Hálito Curitiba, e o site bomhalitocuritiba.com.br. Então, estamos à disposição aí, se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser acessar, quiser mais informações lá, tem esses dois sites, tanto da associação quanto o meu aqui em Curitiba. Perfeito. Bora lá. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Parabéns Foi pelo... ótimo. Sempre é, né? Sempre é. A Vera é uma pessoa muito especial, né? Então, como é que é? Já sabe um pouco do assunto, porque já vem me acompanhando um bom tempo. 4 anos. Caraca. Pula essa parte. Hashtag tô saindo de fininho. Não, mas é maravilhoso, né? Isso é verdade. Não chegou a fazer ainda, mas tá quase. Eu tava olhando lá, vamos comemorar. Vamos fazer um super festão em novembro. Com certeza. E parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada. Porque realmente é importante. E eu já passei lá pelo consultório. Me falaram, né, que eu tinha um pouquinho de hálito. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu fui lá e fiz o bafômetro, tô com o meu milímetro, né? Como é que é? Bafômetro. Não, bafômetro é outra coisa. Alímetro. Olha, a medição no alímetro, gente, não é bafômetro. Olha o micro. De Deus. É quase um bafômetro, não como é muito bafômetro. Hashtag. Mas a Verônica, assim, quando a pessoa vem e não tem alteração de hálito, né, no alímetro, é só uma adaptação diária, né? O dela foi uma adaptação diária de coisas a fazer ali, hidratação, inclusive e tal. Super resolveu, então tá tudo certo. Ela não tinha mau hálito, tá, gente? Ela foi por uma dúvida, ok? Não, tranquilo. Tô bem resolvida. Tá ótimo. Tô bem resolvida. Tá bem segura, né? Tô segura. Tá ótimo. Tô segura quanto a isso. Mas é muito gratificante, assim, poder ajudar. Tanto pessoas que vão com a dúvida e a gente vê que não tem, quanto pessoas que vão e têm alteração de comportamento e não saem de casa e tudo. Então, como eu falei no começo, é muito gratificante poder ajudar as pessoas nesse sentido. Uma última pergunta. Bora lá. Em todas essas exposições que você já teve na mídia, teve alguma que te trouxe uma recompensa, um resultado muito magnânimo, muito divertido, muito tipo, nossa, a pessoa não sabia que você existia, te viu numa rádio, numa TV, alguma coisa assim? Sim, foram algumas entrevistas que eu fiz na Band e na RIC. Foi, assim, eu acho que a TV, ela dá uma visibilidade boa, né? Mas eu acho que a divulgação que a gente faz também em Instagram, tudo vem bastante gente, essa exposição é muito interessante, sabe? Legal. E graças a Deus eu conto contigo, né?
Amém. Amém. Eu digo a mesma coisa. Então, assim, a divulgação em mídias sociais atualmente é show de bola, né? Mas as entrevistas, eu acho, assim, no meu ver, as entrevistas ainda, assim, em canal de TV aberto, ainda ela Chama mais. chama um pouco mais a atenção. Se bem que as pessoas atualmente têm deixado de assistir TV aberta, muito, né? Mas eu ainda assim, dá uma visibilidade boa. Agora as outras também, sabe? Mas o Instagram ali, ele dá E quem tá na internet procurando as bolinhas milagrosas, coloca hálito, halitose e acha várias reportagens suas. Sim, ali tá graças a você, né? Uhul! Ainda bem, né? Pensa, eu tô com a pessoa certa, gente. Pensa, é isso aí, eu tô com a pessoa certa, tá tudo ótimo. Demorou, perfeito. vou contar, demorou. Fiquei namorando ela um tempão. Não, vamos conversar. Daí um dia encontrei ela numa TV, lá na Evangelizar. Aí eu lacei ela, falei, agora é minha, não me largou mais espetáculo. Não, porque eu falei assim, gente, mas é isso que... Porque assim, a gente não tem uma cadeira no curso de odontologia ou em algum que você diga assim, não, agora eu vou ver uma assessoria de imprensa. Não tem isso. Vamos providenciar. Não, exatamente. Daí quando eu vi ela lá acompanhando uma outra profissional, eu falei, interessante, hein? Ela vem junto, acompanha. Dá dica. Eu falei, dá dica, tira divulga. foto. Eu falei, olha, assim, acho que se eu quero. Hashtag tô dentro. Foi assim. Obrigada, Ver. Obrigada pela parceria. Muito obrigada, digo mesmo. Muito bom. Ótimas informações. Vamos para o patrocinador novamente. Acabou, infelizmente, eu por mim ficava o resto da manhã aqui falando com ela, mas já tem mais pessoa lá fora. Daqui a pouco tenho mais informações para você. Roda propaganda, por favor.